Nesse momento, o presidente do Butantan, Dimas Covas, presta esclarecimentos para a CPI. E é claro que é mais um depoimento muito ruim para Bolsonaro, como tem sido habitual durante a CPI. Eu vou fazer um vídeo comentando sobre todos os mínimos detalhes desse depoimento hoje às 8 horas da noite. Só que a CPI pode ficar ainda pior para Bolsonaro, porque o presidente preparou uma armadilha para os governadores, só que ele próprio, Bolsonaro, pode cair nessa armadilha, como se ele estivesse chocando o ovo da serpente, e eu vou comentar todos os detalhes para você nesse vídeo. Só que antes eu peço o seu like, o comentário também de apoio é muito importante, e verifiquem se vocês estão inscritos e se a notificação está ativada, porque a plataforma mudou as políticas de diretrizes aqui dentro, tanto que Bolsonaro teve 11 vídeos excluídos pelo YouTube. E como eu falo sobre a CPI, tem que falar sobre a pandemia, essas diretrizes podem acabar afetando o canal, então a sua colaboração com o like é muito importante. O seu like vale muito mais do que qualquer apoia-se, do que qualquer dinheiro. Mas vamos explicar a situação que Bolsonaro pode cair numa armadilha que ele mesmo está preparando. A CPI ela foi solicitada pelo Randolfo Rodrigues para investigar o que aconteceu em Manaus, o caos do oxigênio. Bolsonaro, temendo essa situação, quis melar a CPI, colocando o foco também em governadores e prefeitos naquele requerimento que foi protocolado pelo senador Eduardo Girão, para desviar o foco da CPI. E aí o que aconteceu? Ontem foi votado a convocação de 9 governadores que tinham ali alguns problemas envolvendo o Ministério Público. Então o que aconteceu? O governo federal repassou recursos para esses governadores e esses recursos não chegaram no seu destino final. Aparentemente, corrupção, coisas do tipo. Então a CPI vai ter que investigar esses governadores pelo que ficou acordado. Os governadores vão entrar com uma ação em conjunta para não serem chamados, para que possam não comparecer aos depoimentos, porque há uma distância entre os poderes e o legislativo com o executivo, e os governadores não poderiam ser investigados pela CPI. Aparentemente não há uma competência por parte do legislativo federal, dessa CPI no caso, para investigar esses governadores. Só que o que acontece? Essa estratégia do Bolsonaro de chamar os governadores ou de tentar colocar os governadores também na CPI pode dar muito errado, porque o governo federal também tem desvios de recursos que eram destinados para a pandemia, e isso pode colocar Bolsonaro ainda mais na mira da CPI. Inclusive, Bolsonaro poderá prestar depoimentos lá na CPI por conta disso. Então há uma situação complicada, os governistas que são péssimos lá na CPI precisam ficar atentos. E eu vou trazer para vocês a reportagem da revista Cruzoé, que está cantando essa bola há um certo tempo. Olhem só, a manobra de trazer prefeitos e governadores para a CPI da Covid, defendida por bolsonaristas, pode se virar contra o governo. Como a revista mostrou em agosto, uma fatia bilionária dos recursos, em agosto do ano passado, hein, pessoal? Uma fatia bilionária dos recursos para enfrentamento à crise sanitária foi usada pelo Palácio do Planalto como moeda de troca por apoio político no Congresso. Vamos ler um trecho da reportagem. Em um repasse de julho do ano passado, ou seja, de julho de 2020, o governo enviou 13,8 bilhões de reais a estados e municípios. O dinheiro deveria ter reforçado o caixa das cidades mais atingidas pela pandemia, mas foi parar em prefeituras que à época não sofriam os impactos da doença, mas tinham padrinhos políticos no Congresso. Então, pessoal, sabendo de orçamento paralelo que o governo quer fazer uma manobra via Ministério da Economia para legalizar aquilo, se era legal, por que, como estavam falando, por que querem fazer uma manobra para legalizar o orçamento paralelo? Então, houve uma manobra por parte do governo federal, aparentemente, segundo dados da revista Cruzoé, para que apadrinhados políticos do governo recebessem esses valores. Então, se governadores e prefeitos precisam ser investigados pelos desvios, pelos inquéritos do Ministério Público, pelas investigações do Ministério Público, o governo federal também precisa ser investigado. Então Bolsonaro precisa tomar muito cuidado, precisa ficar muito esperto, e cuidado e esperteza são coisas que Bolsonaro não tem, porque essa armadilha que ele está colocando para desviar o foco da CPI e mirar na atuação de governadores e prefeitos pode, num médio prazo, se voltar contra o presidente. E ele pode ser que tenha que passar pelo dessabor e pelo constrangimento de comparecer ali no banco da CPI. A CPI fica cada vez melhor e perceba que
A CPI é tão importante e ela está indo tanto na direção de Bolsonaro porque ele cometeu tantos erros, tantos equívocos e tantos crimes como a imunidade de rebanho, que mesmo o Bolsonaro tentando burlar a CPI, colocando ali governadores, prefeitos, colocando os penduricalhos, esses penduricalhos acabam chegando e resultando no próprio presidente da República. Que situação complicada para Bolsonaro. Cada vez que a CPI avança e cada vez que os governistas tentam blindar Bolsonaro, a situação do presidente só complica. E teremos manifestações no próximo final de semana pedindo impeachment, apoiando a CPI e com o apoio também dos partidos de esquerda que estão finalmente endossando os movimentos populares. A situação cada vez mais se complica. E falam ainda que a CPI não vai dar em nada? Como que não vai dar em nada? Já tirou a letargia dos partidos de esquerda para apoiarem os movimentos populares. Que situação ruim para o presidente Jair Bolsonaro. Deixa aqui o seu comentário, sempre importante, ainda mais nesse momento turbulento. O seu like também é fundamental. Verifique a sua inscrição, me siga no Instagram, canal Profiléu, e no Twitter, @ProfiléuOficial.